Hoje é sexta, 27 de setembro. Entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Gente, eu tô com fome. Vamos falar sobre Libertadores, vamos conversar. Um bis essa hora é gostoso, né? Aceitam, hein? Um bis, tá aqui, ó. O Botafogo continua vivo nas duas frentes, tanto na Copa Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. E a gente tem que olhar o calendário, né? Pra gente até mesmo fazer uma projeção de quando o Botafogo tem que poupar, porque eu ouvi de muitos torcedores, desde a partida de quarta-feira, alguns entenderam algo que eu venho falando há muito tempo no canal, sobre aquela situação, né? De que tem que, às vezes, dar uma segurada em alguns atletas, até mesmo para o time ter força física. Na quarta, muitos torcedores reclamaram, pô, os jogadores saíram cansados. Por causa disso, gente. A intensidade que o Botafogo tem, às vezes, você tem que segurar os atletas. Tá bom, hein? Muito bom esse bicho. E vamos falar sobre o Luiz Henrique. Luiz Henrique, que passou mal após a partida que aconteceu na quarta-feira contra o São Paulo, lá no Morumbi. Mas, graças a Deus, o jogador já teve alta, mas eu pouparia amanhã esse atleta para a partida contra a equipe do Grêmio. Dá uma seguradinha, não custa nada, deixa o jogador ficar aqui no Rio. E semana que vem ele fica 100% para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Então tudo isso nesse nosso Giro de Notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Amigos, últimos dias da promoção da Parimat, que é parceira do canal do TF, parceira do Botafogo. Se você não fez seu cadastro, faça. Mas claro, para fazer o cadastro você tem que ter 18 anos, saber que aqui não é renda extra, que você não vai ficar rico, é apenas se divertir com seus amigos lá na Parimat. O link está aqui embaixo, no primeiro comentário. Se você não fez seu cadastro, faça utilizando o cupom Franklin. Tá tudo aqui, ó. Só você copiar e colar na área de cadastros. E se você quiser, mês que vem, acompanhar um jogo do Botafogo, Botafogo e Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro no estádio Newton Santos, faça lá uma frase dizendo por que você tem que ir no estádio Newton Santos. E claro, você também pode concorrer a uma camisa do Botafogo, que eu irei sortear no início do próximo mês. Então faça agora seu cadastro na Parimat. Não é renda extra, tem que ter mais de 18 anos, tem que ter responsabilidade e muita consciência. O Botafogo ontem, no começo da noite, divulgou que o Luiz Henrique teve alta hospitalar. O jogador ficou mais ou menos durante 20 horas, passou por uma bateria de exames para ter ali tudo sendo colocado de uma maneira que ele não tem nada sério, que foi apenas passou mal, como qualquer um de nós podemos passar mal. O camisa 7, que não fez uma grande partida contra a equipe do São Paulo, mas mesmo assim teve uma jogada de linha de fundo que, se ele não tem um zagueiro cortando, o Botafogo poderia ter feito o segundo gol ali logo no segundo tempo. Vai se representar no Espaço Lunier no último treinamento do Botafogo antes da partida contra a equipe do Grêmio. Como eu falei no começo aqui do nosso vídeo, eu pouparia o Luiz Henrique para o jogo contra a equipe gaúcha. Acho que não vale a pena você forçar um atleta que não está com suas totais condições na partida de amanhã. Você monta um grande elenco pensando em adversidades. E amanhã é um momento de adversidade. O Luiz Henrique, acho que pode ficar no Rio, se preparar, descansar e focar no jogo que vai acontecer no próximo final de semana contra o Atlético Paranaense, lá na Arena, um estádio que a gente tem sérias dificuldades. O Botafogo sempre tem dificuldades jogando no campo do Atlético Paranaense. Então é melhor você poupar o Luiz Henrique do que ele ter ali um desgaste físico muito maior. Mas graças a Deus ele não teve nada, o Botafogo divulgou isso e já estará no Espaço Lunier. O Luiz Henrique deve ser convocado para a seleção brasileira e existe também a possibilidade do Igor Jesus ser convocado. A CBF vai transmitir hoje, por volta de 11h30, a convocação dos atletas e vamos ver se o Botafogo terá ou não jogadores convocados para a seleção canarinho. Falem aqui embaixo. Vocês levariam o Luiz Henrique para o jogo de amanhã? Não levariam? Poupariam o jogador? E vocês acham que ele pode ser convocado, assim como o Igor Jesus? Falem aqui embaixo, também deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor aqui, ó, que ama a estrela solitária de General Severiano. Amigos, o Botafogo está na semifinal da Copa Libertadores. Temos as duas semifinais definidas, né? De um lado, River Plate e Atlético Mineiro, e do nosso lado, Botafogo e Peñarol. Temos dois times brasileiros, um time uruguaio e um time argentino. Eu acredito que os jogos do Botafogo sejam os escolhidos pela Rede Globo. E com isso, você teria as duas partidas do Glorioso acontecendo nas quartas-feiras. Dia 23 no estádio Newton Santos e dia 30 em Montevidéu. Pelo menos eu acredito que seja assim. E aí vamos a alguns pontos importantes. O Botafogo ele vai ter um espaço bem interessante de descanso entre as partidas. Explico por quê. Nós jogaremos amanhã contra o Grêmio. Estou colocando aqui na tela para vocês poderem ver, para a gente acompanhar juntos.
Botafogo joga amanhã contra o Grêmio, aí vai ter uma semana de descanso para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense no próximo sábado, já que domingo nós teremos o primeiro turno das eleições municipais. Depois, data FIFA, 15 dias sem jogos. E o Botafogo voltará a atuar apenas contra a equipe do Criciúma, que será no dia 20. No dia 23, a partida contra a equipe do Penharol no estádio Newton. Pegando esse ponto, o Botafogo tem o quê? 2 jogos no espaço mais curto. Eu não acredito que o técnico Arthur Jorge poupe nem contra o Criciúma e principalmente contra o Penharol, né? Contra o Criciúma, o Botafogo deve colocar sua força máxima, ainda mais pelo tempo de intervalo. Pouparia, talvez, nesse jogo contra o Criciúma, os jogadores que forem convocados, né? Não tem necessidade de você forçar um Bastos, forçar um Savarino, forçar, sei lá, um Luiz Henrique, um Igor Jesus, talvez um Thiago Almada, que está na pré-lista da seleção argentina. Eu seguraria, não tiraria do jogo, deixaria no banco de reservas e colocaria no caso de uma emergência. Após isso, o Botafogo terá um jogo contra o Bragantino. No outro final de semana, joga quarta-feira pela Copa Libertadores e no final de semana posterior contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Depois da partida do Bragantino, tem o jogo de volta pela Copa Libertadores da América contra a equipe do Penharol. E o que é interessante, que devido às finais da Copa do Brasil, o jogo entre Botafogo e Vasco, que será a rodada posterior, não acontecerá no final de semana. Acontecerá uma semana depois, porque a CBF tem colocado os finais de semana para as decisões da Copa do Brasil. Então o Botafogo, nessa data prévia da CBF, está marcado para o dia 6 de novembro. Com isso, acaba a semifinal da Copa Libertadores da América, o Botafogo tem uma semana até o próximo jogo. Em relação às lutas do Botafogo pelos 2 títulos, isso é vantajosíssimo. A exceção do aquele primeiro momento, eu acho que o Botafogo vai de time titular contra o Criciúma, time titular contra o Penharol, mistão contra a equipe do Bragantino e time titular contra o Penharol fora de casa. E contra o Vasco, time titular também. E a gente vai ter tempo para os jogadores se recuperarem. E o Botafogo, o torcedor tem que entender que tem que ir com a sua força máxima possível. E o elenco te dá essa possibilidade. Você ir com a sua força máxima possível pelos talentos que nós temos, pela qualidade do elenco que nós temos. Os 2 títulos são factíveis, são bem possíveis, tanto o Brasileiro quanto a Copa do Brasil. Teremos apenas 3 jogos disputados no Campeonato Brasileiro antes da semifinal da Copa Libertadores. Grêmio amanhã, Atlético Paranaense fora de casa e Criciúma. E com isso, o Botafogo tem 9 pontos em disputa antes da semifinal da Copa Libertadores da América e começa o jogo entre as 2 partidas. Dá para o Botafogo manter o foco no Campeonato Brasileiro, para a gente disputar esses 12 pontos que acontecerão, né, nesse turbilhão da semifinal da Copa Libertadores da América, e montando um bom time e tendo totais condições a gente lutar por esse título que é o nosso sonho de consumo, que é a Copa Libertadores da América. Falem aqui, vocês são confiantes? Vocês acharam que o calendário foi um pouco benéfico por causa dessa data FIFA? Falem aqui embaixo. Galera, se atentem a essa promoção fantástica lá da Fut Fanatics, hein? Se você quiser um combo de uniformes do Botafogo do ano passado, você tem a camisa preta e branca, a camisa preta e uma camisa de comissão técnica, por esse valor que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. E se vocês ainda não fizeram uma compra lá na Fut Fanatics, eu tenho a possibilidade do cupom TF10FUT, que te dá mais 10% de desconto. Façam as contas aí e vejam como este kit que eu estou colocando aqui para vocês fica num precinho bem favorável. Link da Fut Fanatics na nossa descrição. Fiquem com Deus, tamo juntos, beijos. Vai um bizinho aí para vocês. Tamo juntos, valeu, fui.